Educadora. O melhor da sua tarde. Educadora Acontece. 2h58, estamos de volta com o Educadora Acontece dessa quarta-feira até as 3h30 da tarde, junto com você que nos acompanha pelo radinho ou pelas redes sociais da Educadora, pelo nosso aplicativo ou pelo educadora.tv, o nosso canal do YouTube. Tem recadinhos chegando aqui no WhatsApp da Educadora, também no educadora.tv. Daqui a pouquinho a gente lê a sua participação, mas agora é hora de conversar com o Samuel Malafronte Stefan, ele que é terapeuta aqui de Limeira, sobre a síndrome de burnout. Uma pesquisa foi divulgada hoje, relatando que mais de 44% dos brasileiros relataram mais burnout durante a pandemia. Burnout que é um esgotamento aí físico e também mental para quem está trabalhando, tem uma rotina muito puxada, não só em questão de força física, Cezinha, de trabalho, mas também emocionalmente. E sobre isso, então, a gente conversa agora com o Samuel, que nos atende por Skype. Boa tarde, Samuel, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Um prazer estar falando com vocês mais uma vez. Boa tarde, prazer é nosso. Samuel, você que é terapeuta em HQI, sempre fala com a gente, sobre a sua técnica. E saiu, então, essa pesquisa aí hoje, que, na verdade, é alarmante, esses dados divulgados hoje, de 44% da população aí esgotada durante a pandemia, número que cresceu. E entre os profissionais da saúde, esse índice é ainda maior, 83% dos profissionais da saúde com a síndrome de burnout. Então, gostaria primeiro, que você explicasse pra gente o que é essa síndrome. Tá. A síndrome de burnout nada mais é que o esgotamento mental, físico em relação ao trabalho, ok? Então nós podemos pensar de uma maneira bem simples, que é esse excesso de trabalho, gerando todo esse mal-estar emocional, físico. De uma maneira bem simples a gente trabalharia dessa forma, tá? Uma abordagem bem tranquila, bem didática, tá? Esgotamento total por conta de um trabalho, certo? Certo. Bom, e a gente falou aqui, que no caso dos trabalhadores da saúde, esse índice é ainda maior. A gente sabe que eles estão na linha de frente aí desde o início da pandemia, há mais de 6 meses, correndo muitos riscos. Então, toda essa questão também emocional atrapalha, Samuel, além do esgotamento físico. Com toda certeza. A gente já até podia esperar esse aumento da síndrome de burnout, como tivemos o aumento também da crise de ansiedade, da depressão, principalmente na área da saúde, onde todos estão vivenciando uma situação completamente nova, que ninguém até então sabia, não tinha muitos detalhes do que fazer. Então, só esse processo de insegurança e de medo já gera um esgotamento absurdo em relação à nossa mente e ao nosso corpo. Imagina, então, o pessoal que está direto na linha de frente, os médicos, os enfermeiros, todos os envolvidos na questão da saúde, do atendimento à população, é um nicho bem complicado mesmo. Não me surpreende esse índice de burnout tão grande, principalmente nessa área. Samuel, inclusive essa mesma pesquisa, que foi divulgada hoje, fala que, na verdade, a pandemia teve esse impacto aí, de forma coletiva na saúde mental da população, dos brasileiros também, mas outra questão é que tem muita gente em home office, que não está trabalhando presencialmente ainda, e olha só, 59% das pessoas entrevistadas por essa pesquisa disseram que estão trabalhando mais, porque estão em home office, mas acabam trabalhando mais horas do que a média normal de você ir na empresa, bater o ponto e tudo mais. Então, isso, claro, vai causar um esgotamento também, Com certeza, até porque fica mais difícil de desligar, o horário do trabalho e a hora que não é do trabalho. Não é todo mundo que está preparado para trabalhar de home office, principalmente por conta dessa questão que você falou. Como está todo mundo ali o tempo inteiro em casa, a gente acaba não desligando do trabalho, não consegue ter aquele momento, bom, agora terminou meu expediente, agora eu vou fazer minhas coisas, por quê? Está o tempo inteiro em casa. Então é muito importante mesmo, assim, uma dica já para as pessoas terem um pouco de disciplina, não é fácil, ok? Mas para tentar desligar um pouquinho, separar até um determinado horário, depois dali para frente,
vamos respirar, fazer as suas outras atividades, porque senão realmente gera um desgaste muito forte, tá? Fica difícil, porque a pessoa às vezes tem toda uma rotina já programada, ir para o trabalho, tinha, né? Ir para o trabalho, depois ela sai, depois ela volta para casa, tudo era mais dividido, né? Nós conseguíamos dividir mais. Agora com essa questão do home office, apesar de ter ajudado muita gente a continuar o trabalho em si, a não parar, mas tem essa questão mais, esse lado negativo do home office, que é muito mais difícil da gente separar, né, o horário do trabalho, o horário da vida pessoal, então é um grande desafio mesmo. Boa tarde, Samuel. É o Cezinha que está falando. Home office, mas a gente falou do home office, mas a gente pode falar também de algumas empresas que têm os funcionários com os contratos parados, né? Eles estão sem trabalhar. E as pessoas que trabalham automaticamente vão acumular serviço, esse cansaço já de tudo que está acontecendo, dessa pandemia, todo o cansaço, o trabalho que dobra, isso também ajuda muito, né? As pessoas que estão realmente trabalhando mais, né? Com certeza. Então tem essa questão desse excesso e também daquelas pessoas que estão, no caso, afastadas ou estão com contrato suspenso, também é delicado, porque ele também está num movimento que, por mais que ele não tenha o trabalho em si, não esteja desempenhando, mas com certeza a cabeça da pessoa fica o tempo inteiro pensando, mas e o meu trabalho? Será que eu vou ter quando eu voltar? Então é todo um conjunto que mentalmente acaba desgastando demais, né? Então é complicado mesmo, viu, Cezinha? Esqueci de te dar uma boa tarde, Cezinha. Boa tarde. Podemos dizer que é o conjunto da obra, né, Samuel? Porque junta tudo isso, junta a pandemia, junta muito trabalho, o acúmulo de trabalho. Para quem está em home office também, extrapola no tempo de trabalho, a gente esquece que a vida precisa seguir normalmente. Eu preciso ou fazer uma atividade física, eu preciso descansar, eu preciso curtir os meus filhos, curtir a minha família. É assim que tem que ser, né, Samuel? Com toda certeza, essa agitação mental que a gente acaba criando, acaba limitando nesses movimentos, né, de bem-estar. Enquanto as pessoas estão com insônia porque estão com problema no trabalho, não conseguem desligar do trabalho. Então isso é um ponto crucial para a nossa saúde, né? Até principalmente o dormir bem. E vai fazer tem todo um processo muito denso aí na questão do dormir, são coisas simples, mas a gente acaba judiando, quando vai dormir muito tarde, demora, muitas questões em relação ao corpo, hormônio acaba sendo afetada, a questão hormonal, então realmente é muito importante a gente ter esse momento para descansar, esse momento para dar uma desligada, e o que acaba também complicando nos dias de hoje é que nós temos o tempo todo a informação chegando até nós, né? Pensarmos na ideia do celular. Até alguns anos atrás, o celular era só para atender um telefone. Para alguém que me ligou. Isso, né? Agora não. A gente tem essa informação chegando o tempo inteiro. Então, já é um processo da sociedade que é difícil de desligar. Imagina, então, agora quando nós estamos enfrentando essa questão da pandemia, mudou completamente a rotina de todo mundo. Então, esse desgaste realmente vai acontecer. Você falou em dormir bem, era exatamente isso que eu ia perguntar. O que você sugere para que as pessoas façam, sem precisar procurar uma ajuda médica, por exemplo, mas em casa, normalmente, nessa rotina de trabalho em casa, ou na rotina do trabalho normal, né? O que você sugere que as pessoas façam além de dormir? Tá, buscar tentar fazer uma meditação, ou algum tipo de relaxamento é bacana também. Para dar essa tranquilizada, tentar desacelerar. Uma coisa que é difícil de fazer, mas seria muito interessante, até um determinado horário do dia, você desligar o seu celular. Por exemplo, vou até as 8 horas da noite, eu vou com informações. Depois das 8 horas da noite, não mexo mais, não vou responder o WhatsApp. A ideia é de dar uma desacelerada mesmo. Então, isso vai ser muito importante na questão prática, o que a gente poderia fazer. Tá? Então, diminuir os estímulos, tá? Principalmente para desacelerar a nossa mente e facilitar na hora do sono, né? Porque muita gente fica o tempo inteiro sendo estimulado
assistindo TV, observando aí as notícias no celular, lendo jornal. Então, é importante também nós limitarmos um pouco isso, principalmente um pouco antes, umas 2, 3 horas antes de dormirmos, tá? Para a gente naturalmente ir desligando um pouquinho a chavinha. Agora, 3h08, estamos conversando com Samuel Malafronte Stefan, ele que é terapeuta em HQI, aqui de Limeira, sobre a síndrome de burnout. E, Samuel, uma coisa é fato, né? Uma conclusão aí do nosso bate-papo. Todo mundo está cansado, está mais estressado durante essa pandemia. Agora, quando, né, você tem que já começar a desconfiar que pode ser algo mais grave e até a síndrome de burnout? Quando o cansaço deixa de ser normal e pode ser já uma doença mental? Olha, eu já partiria assim, busque ajuda logo de cara. Mesmo que você não tenha a noção do que é, está se sentindo cansado demais, desanimado, está difícil de fazer as coisas, a vida está perdendo um pouco de sentido, não, busque ajuda. Não fique esperando. Pode ser que seja uma coisa mais sutil, que não seja uma síndrome de burnout ainda, mas se você, o quanto mais cedo as pessoas buscarem se tratar e se cuidar, melhor. Eu gosto sempre da ideia, vamos pecar pelo excesso nesse ponto? Lógico, sem encanação, no sentido de ficar, nossa, será que eu estou, será que eu não estou? Não, estou precisando de ajuda e vou procurar de coração aberto para poder me sentir melhor, para poder ser conduzido nesse processo. Samuel, e é importante a gente ressaltar, né, que a síndrome de burnout, na verdade, ela é uma doença, né, é considerada uma síndrome, o nome já diz, né, e tem muita gente que pode achar que é frescura, que é só um cansaço, só que, na verdade, se essa síndrome for comprovada, inclusive, o trabalhador tem até os direitos de afastamento do trabalho, né? Com certeza, é muito importante. Graças a Deus, a gente está quebrando bastante paradigmas em relação às doenças ditas mais emocionais, mais mentais, né? Então tem todo um movimento muito legal para realmente tratar como uma doença, como um problema que deve ser olhado com muito cuidado, com muito carinho. E isso vai partir também de nós, das pessoas que sofrem desse mal, dessas questões emocionais e mentais. Porque a maioria das vezes a gente fica muito preocupado com o julgamento, o que vão achar. Não, você está precisando de ajuda. Gente, pedir ajuda nunca é problema. Pedir ajuda é solução, ok? Então não vamos tirar essa ideia do julgamento, que ainda tem um pouquinho de, poxa, mas eu vou procurar ajuda para minhas questões emocionais, para as minhas mentais. Vão achar que eu sou louco, que eu sou preguiçoso. Não, gente. Ajuda, procure o terapeuta, procure o médico. Vamos cuidar da nossa saúde, certo? Sem julgamentos, ok? As pessoas que estão envolvidas na saúde, elas já estão preparadas para cuidar de todos com muito amor, com muito carinho, sem fazer esse julgamento, ok? Então as pessoas têm que estar abertas, as pessoas precisam estar abertas para esse processo. Como diria Silvio Brito, né? Tá todo mundo louco, oba, né, Samuel? Exatamente. Eu acho que todos nós temos coisas que em algum momento pode pegar, alguma situação, alguma emoção que sai fora do controle, ou algum pensamento que te incomoda, um fato. Então, quanto mais nós buscarmos sanar esses problemas de uma maneira breve, não ficar deixando acumular demais, mais rápido vamos ter bem-estar, mais rápido vamos trabalhar de uma maneira mais efetiva, mais tranquila e mais saudável. Bom, Samuel, falando ainda das síndromes de burnout, né, tem um outro dado também divulgado por essa pesquisa de hoje, que é do The Office Group, que aí fez essa pesquisa em vários países, inclusive aqui no Brasil, falando também que tem uma idade média aí em que o trabalhador fica esgotado, fica cansado, e em média foi descoberto que essa síndrome atinge trabalhadores aos 32 anos de idade. Então, tem essa relação também com a fase de vida, com o tempo já de trabalho, de carreira? O que a gente pode pensar também, que nos 32, a partir dos 32 anos, é quando, em tese, a carreira está um pouco se consolidando. Né? Podemos pensar um pouquinho assim, que daria aquele tempo de sair da faculdade ou iniciar numa profissão e começar a chegar num nível de maturidade em relação à profissão. Porém, ao mesmo tempo dessa maturidade, também tem um monte de cobranças. Poxa, será que você tem já a sua casa? Você já comprou o seu carro? Como é que está a sua situação financeira? Então, tudo isso
vai colaborar no intuito de pressionar, colaborar no sentido negativo, né? De pressionar a pessoa. Então, cada vez mais ela pode querer se dedicar mais ao trabalho, ficar mais tempo no trabalho por conta dessas cobranças, né? Então, tem um processo aí que é complicado, que é delicado também. 3h13, estamos conversando com Samuel Malafronte Stefan, que é terapeuta em HQI, aqui de Limeira. E Samuel, nossos ouvintes estão nos ouvindo e assistindo também, acompanhando a entrevista. E a Sandra, do Abílio Pedro, manda um recado aqui para você, viu? Ela fala, boa tarde, Tayla e Cezinha. É a Sandra Cristina, do Abílio Pedro. Estou acompanhando o Samuel no curso dele de HQI e é muito bom. Ela deixa aqui o recado. Então, queria que você explicasse para a gente, né? O que é o HQI, como também essa técnica pode ajudar nesses casos, então, de síndrome de burnout. Gratidão. Primeiro, queria agradecer a educadora, porque a Cristina chegou até mim por conta da educadora. Olha, okay? Que bacana. Ela me viu e a gente conversou, e aí ela foi fazer o curso comigo. Está sendo um prazer ter ela durante o curso. Na verdade, a HQI é uma metodologia de autocontrole, tá certo? E a principal função da metodologia é eliminar informações que desequilibram o nosso sistema. Tá? Então, fazendo um paralelo em relação ao burnout, seria a gente encontrar o porquê que esse sistema está se esgotando, o porquê que eu estou chegando num extremo em relação ao trabalho, e trabalhar com as emoções, com os nossos padrões mentais. Então, nós estaríamos trabalhando para retirar essas emoções. No caso, eu falei para você de pressões por conta de ter uma casa, de ter um carro, aquela coisa que a sociedade coloca. Eu escutei muito já assim, se você chegou nos seus 30, 32 anos e não tem 1 milhão, você não ganha nunca mais. Olha só quanta coisa limitando, certo? Então, existe essa pressão. Então, a ideia é, vamos trabalhar as nossas emoções, vamos eliminar as nossas emoções negativas, tudo que está nos limitando, inclusive os nossos padrões mentais, para que naturalmente a gente consiga manter o nosso equilíbrio. É aquela ideia assim também, que pode acontecer no caso, às vezes, do burnout. A gente tem um padrão de querer fazer tudo para todo mundo. E aí, você não consegue falar um não. Porque você pode falar assim, poxa, mas se eu falar não, o que vão pensar de mim? Será que vão achar que eu estou sendo preguiçoso ou que eu não quero fazer? Será que vão me rejeitar? Será que vão me desaprovar? E às vezes, em alguns momentos, está na hora de falar não. Gente, até aqui eu consigo ir, daqui para frente eu não estou dando conta, preciso de um tempo para mim. Então, trabalhar com essas emoções, até desenvolver essa maturidade para chegar a falar um não vou fazer, no caso de um excesso, leva um tempo, mas a gente pode impulsionar, a HQI vem impulsionar nesse sentido positivo, porque você começa a eliminar essas informações, essas sensações, essas emoções que acabam gerando esses processos mentais e emocionais. Samuel, e essa questão de falar não vale tanto para o trabalho, né? Embora a gente saiba que, claro, você tem um emprego, tem um cargo, tem obrigações ali que estão atribuídas, mas na pandemia, o Cezinha até comentou isso, né? Tem funcionários afastados, com contratos suspensos das empresas, então muita gente acaba absorvendo funções que são de outros, né? Mas tem que ter um limite, o trabalhador também tem o direito de falar não, né? Então tem que aprender a falar não só na vida pessoal, mas também no âmbito profissional, né? Com certeza. Até só compartilhando uma história que foi interessante com um cliente que eu tive, que ele era dependente químico, e sempre que ele precisava, às vezes ele tinha alguma recaída, ele me ligava, ele me chamava, falando assim, Samuel, eu preciso de um atendimento. Eu ia lá, corria e atendia. Até a hora que eu senti o movimento, eu falei, não, agora é hora de falar não para ele. Então ele teve uma recaída e veio e falou, Samuel, eu preciso de um atendimento urgente. Eu virei para ele e falei assim, olha, eu posso te atender só daqui 20 dias. Não posso te atender agora. E deixei. Por quê? Eu senti que ele estava precisando de como que eu posso falar? Uma questão de impacto. Por quê? De uma certa forma ele estava me usando um pouquinho no sentido assim, de se sentir bem porque ele tinha recaída, se sentia mal e ela eliminava, mas ele não estava mudando a ação dele. Então, quando eu virei para ele, eu falei assim, não, posso te atender, mas só daqui 20 dias. Antes de passar esses 20 dias, foi maravilhoso que ele ligou para mim e falou assim, Samuel, ainda bem que você não me atendeu, eu entendi.
eu estava te usando, eu estava de uma maneira inconsciente, eu estava te manipulando, porque você sempre estava tão solícito que eu não mudava a minha ação. Entenderam a importância, às vezes, de você falar um não? Para, basta. É a mesma coisa de um relacionamento. Né? Se não faz mais sentido e você continua no relacionamento por conta de ficar com dó, com pena, você está impedindo o outro de ser feliz e você também não está sendo feliz. Então, é muito importante a gente ter equilíbrio, esse discernimento para falar sim e não. Para a gente sentir os movimentos, é muito importante. Duas coisas legais, Samuel. A sua sensibilidade de ver isso e dele também ter se tocado, que foi bom para ele o que você fez. Isso é sensacional. Parabéns. Gratidão. Eu agradeço o carinho. Mas é isso mesmo. E vamos supor num movimento negativo, ok? Vamos supor que ele virasse e ficasse bravo comigo. Tudo bem. Eu fiz o que eu senti que devia, ok? É o que estava no meu alcance. Então, sinto que devo agir dessa forma. Se ele vai entender mal ou não, aí já fugiu do meu controle. Lógico que depois eu ligaria para ele iria conversar se ele não tivesse entendido. Mas seria uma possibilidade também. E eu teria que estar com a minha consciência tranquila, porque eu estava dando o meu melhor. Então, essa que é a ideia, né? Samuel, uma última pergunta, aproveitando aí, né, esse gancho de saber falar não, a gente tem também que saber, às vezes, desligar um pouquinho, né, de tanta notícia, de tanta informação que chega principalmente nesse período aí de pandemia. E falo isso porque essa pesquisa que nós estamos divulgando, né, também divulgou aqui, constatou, na verdade, né, que 60% dos entrevistados que estão aí esgotados, né, fisicamente, também emocionalmente, dizem que a necessidade de estar sempre ligado é o principal responsável, é a principal, na verdade, responsável por esse esgotamento. Então, a gente tem que não pode estar alienado, tem que estar acompanhando o que está acontecendo, a realidade, né? A gente não pode negar a realidade, mas tem que ter um limite também, né? Perfeito. Até porque, como eu falei, essa questão do que eu posso fazer. Eu entendo o movimento, então o que eu vou fazer? Vou usar minha máscara, vou me prevenir, mas tudo que está fora disso, nós não vamos ter controle. Certo? Então, quanto mais a gente ficar estimulando, vendo notícias, lógico que é muito interessante termos, como você falou, essa ideia do que está acontecendo, não vamos negar o que está acontecendo, mas você ficar estimulando demais esse negativo vai te esgotar. Vai chegar num ponto que a gente não consegue mais respirar, né? Você vai ficar ansioso, pode ter aí a questão de uma crise de depressão, tem vários pontinhos que acabam desequilibrando. Então é muito importante mesmo, chegou um determinado momento, desligar, a gente tem uma péssima mania de dormir com o celular do lado da nossa cabeça, né? Então a gente, de uma maneira ou de outra, a gente está se estimulando o tempo todo, então deixa um pouquinho distante o celular, tenta desligar um pouco a TV, ficar um pouco mais no escuro. A gente tem até pesquisas falando muito agora a respeito daquela coisa, como se a gente tivesse uma síndrome de dependência de telas, tá certo? Por quê? Tá tudo no mundo da telinha, agora então com pandemia mais ainda. Então fica mais difícil, a vista fica mais cansada, então é muito importante a gente desligar um pouquinho e diminuir os estímulos. Saber das notícias, mas desligar um pouquinho desses estímulos negativos. Samuel, muito obrigada pela sua participação e queria que você deixasse, então, os seus contatos para quem nos ouviu e, de repente, tem curiosidade pela técnica de terapia em HQI ou quem nos ouviu e se identificou, né, com essa síndrome, de repente, que é uma ajuda, uma orientação, como entrar em contato com você e quais são também suas redes sociais, porque você sempre faz lives também, né, abordando essa questão da saúde mental. Então, como o pessoal pode entrar em contato com você? Claro, vai ser um prazer. Para me achar é muito simples, vocês podem me achar nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, como @SamuelTerapeuta, ok? Então, muito fácil, @SamuelTerapeuta. E também, para ficar fácil, o meu site também é www.samuelterapeuta.com.br. Como a Tayla falou, sempre estou fazendo lives, toda semana eu faço sempre aos domingos, inclusive agora no domingo, vou lançar um desafio, que é o desafio do amor próprio, então nós vamos ter uma semana aí, a partir de domingo, falando muito sobre o amor próprio, sobre você se respeitar,
E deixo o convite para todos participarem, é totalmente gratuito, para a gente poder ter uma troca muito interessante e melhorar o nosso amor próprio. Só rapidinho falando do amor próprio, porque a gente às vezes tem algumas ideias erradas de amor próprio. O amor próprio não é egoísta. O amor próprio é você saber se respeitar, é você saber o seu limite, até onde você pode ir. Né? Só para finalizar a questão desse amor próprio, a gente perde alguns pontinhos quando pensamos em amor próprio. Né? Não está lá na Bíblia, amar ao próximo como a si mesmo. A gente está tentando amar o próximo e está esquecendo de se amar primeiro, porque se a gente não souber o que é amor, como se amar, dificilmente eu consigo manifestar o meu melhor ao próximo. Então, eu já agradeço o convite, a oportunidade de falar mais uma vez com vocês. É um prazer, viu, Tayla e Cezinha? Perfeito, prazer é nosso, viu, Samuel? Conversamos então com o Samuel Malafronte Stefan, terapeuta em HQI. Muito obrigada, Samuel. Um abraço e boa tarde. Um abraço, uma boa tarde para todos que estão nos assistindo e ouvindo no rádio também. Obrigado, Samuel. Um abraço. São 3h24 por aqui. Educadora Acontece. Educadora Acontece já na reta final. Hoje a gente tem ainda algumas informações no programa de hoje. Daqui a pouco é hora de falar também da Clínica Fios e Formas, mas temos antes nossa notícia.